Olá pessoal, vou aqui esclarecer alguns detalhes sobre atividade 3, essa que está aqui na tela. Tá? Então, se recapitulando lá que nós vimos na atividade 1, que tinha que listar as ferramentas, né, para determinada peça, a 2 era igualzinha, né, só era um outro tipo de peça. Depois a gente chega numa situação em que a gente tem aí um relatório. Tem que fazer um relatório daquilo que nós encontramos, daquilo que nós vimos. Tá? Então, quando nós temos aqui uma introdução de um relatório, o que é uma introdução? Uma introdução, ela consiste em dizer de forma rápida, de forma simplificada, né, tudo que está acontecendo ali. Né? Ou seja, encontrei um conjunto de peça que foi usinado, que deveria estar funcionando, não está funcionando, né? E cabe então uma análise, né, para saber o que está acontecendo, já que buchas e eixos, nesse caso, elas têm que trabalhar com um tipo de ajuste, né? Um ajuste deslizante. Então, é isso que vocês têm que descrever nesta introdução aí. Né? Qual é o objetivo do trabalho que foi executado? O objetivo do trabalho é fazer com que essa ferramenta funcione, porque ela foi confeccionada, só que após ela ser confeccionada, ela não estava funcionando corretamente. Então, cabe ao técnico desmontar esse conjunto, olhar no desenho, verificar as medidas para ver o que é que não está conforme. Às vezes o desenho que está errado. Tá? E aí há necessidade de se fazer um ajuste. Né? Se vocês olharem no anexo, eu coloquei anexos aí nessa atividade que não tinha. Tá? São anexos de ajuste. Ora, se eu tenho algo que deve ser deslizante e ele não está, como que eu sei que não está? Porque está medida com medida. Se não me engano, é diâmetro de 15, se não me falha a memória. 15 de um lado, 15 do outro. 15 com 15 vai dar um tipo de ajuste interferente. Lembre-se que nós falamos de 3 tipos de ajuste: ajuste folgado, ajuste incerto e ajuste interferente. Tá? Então, nós temos que fazer com que essas tolerâncias atinjam medidas. Então, lá a gente vê furos, vê eixos e furos naquela tabela, onde eu já demarquei tudo que era para olhar, está tudo marcadinho lá. Tá? Então, vocês têm que, a partir do momento que vocês falam do objetivo, que é para fazer com que aquilo funcione, da melhor forma possível, vocês vão escrever isso, baseado em quais fundamentos técnicos, né? Baseado nos fundamentos técnicos encontrados. Ou o desenho está errado porque não possui tolerância, ou a peça foi executada errada. Então, tá na cara aí. Eu quero que vocês pensem um pouquinho, não vou dar tudo de mão beijada. Olha o desenho tem tolerância? Não tem? Então, tem alguma coisa errada no desenho, né? Ou desenho tem tolerância? Então alguém não fez a peça no conforme. Então, baseado nesses fundamentos técnicos, né, que vocês vão verificar tolerância, se o desenho está correto, se foi executado ou não, tal, né? E aí vão chegar a uma conclusão. Qual é a solução técnica? Bom, primeira coisa, né? Se algo não está, se estivesse entrando folgado, estaria errado. Se não está entrando, também está errado. Só que se estivesse folgado, uma das peças teriam que ser feitas novas. Tá? Neste caso, não está entrando, ou está entrando muito forçado. Né? Eu preciso fazer um retrabalho. Então, solução técnica, né? Aí vocês vão falar, com base na análise e tal,
para sanar a dificuldade, para sanar esse problema, o que deve ser feito, né? Às vezes deve ser retificado o furo ou o eixo. O que é mais fácil? Retificar um furo ou um eixo? O furo está certo? De acordo com a tabela de tolerância, vocês vão ver que tem uma medida que tem que ser 1500. Qual é essa medida? 1500 ou, se não me engano, maior, né? E a outra nunca vai ser 15, vai ser menor que 15. Então, por aí você já dá para entender como que vai ser sua solução técnica, né? E aí, se você descobriu a solução técnica, se é tornear, se é retificar, você vai escolher também, vai conseguir definir qual é o equipamento, cara. Qual é o equipamento que a gente precisa para fazer isso, né? Ah, tá, uma máquina, ferramenta, que tipo de máquina? Retífica, torno, fresadora, né? E os métodos que serão utilizados, né? Já falou da máquina, então, se a máquina é um torno, o método é torneamento, né? Se a máquina é retífica, o método é retificação, né? Uma operação de retífica, tá? Agora, o que vai definir uma máquina de outra? A capacidade de tolerância. Um torno, será que ele tem a mesma capacidade de dar uma tolerância, uma precisão que uma retífica? Está na hora aí, né? E a conclusão? A conclusão é uma forma bem parecido com a introdução, né? A conclusão é uma forma bem sucinta e resumida de tudo que vocês fizeram e que aprenderam, qual é a lição aprendida nisso aí, tá? Então, baseado nisso daí é que você faz um relatório. Eu até fiquei assim espantado por tanta dificuldade da parte de vocês aí, porque aqui já está até meio que explicado. Introdução, resumo do problema relacionado. Objetivo, descrever o que precisa ser alcançado. Está aqui, ó, tudo que eu falei agora está aqui, ó. Fundamentos técnicos, né? Baseado em que você chegou à conclusão que isso, né? Baseado em qual fundamento técnico? Já está explicado aqui, tá? Mas se o problema é esse, né? Bons estudos para vocês, está feito aí e até depois das férias aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.